Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal, o MB Paixão. Eu sou o MB. Bora falar do Papão da Curuzu, bora falar do maior campeão da Amazônia, o maior clube do Norte e Centro-Oeste do Brasil, o agora 51 vezes campeão paraense. Tamo junto, né? Hoje aí a gente vai falar um pouco do próximo compromisso do Paysandu, né? O Paysandu que já vem voltando a campo aí na quinta-feira pela Copa Norte, né? Enfrentando o Nacional de Manaus fora de casa, tá? Bora falar das curiosidades para essa partida. Vamos falar como terminou a primeira rodada da Série C, né? Primeira rodada essa, onde o Paysandu fora de casa contra o Volta Redonda conseguiu sua primeira vitória, né? Vamos falar também de algumas dúvidas boas e ruins que o Júnior Rocha pode ter para esse jogo contra o Nacional, né? Vamos falar sobre a opção de escalar um time alternativo ou o time titular. A gente vai discutir tudo isso e mais um pouco aqui nesse vídeo. Então vai logo deixando o teu like, dá essa moral pra gente. Se você não for inscrito no canal, te inscreve, ativa o sininho para as notificações para que você não perca nenhuma novidade do canal de Paixão, né? Falar em novidade, essa camisa aqui é nova, né? Se você quer ganhar uma camisa ou um manto bicolor, compartilha, comenta, né? Fazendo tudo isso, você vai estar concorrendo a um manto sagrado bicolor, perfeito? Tamo junto? Pois é, galera. Então, continuando as pautas, vamos falar aí de Matheus Vargas, né? Que os próximos dias podem reservar para nós torcedores a respeito de Matheus Vargas, beleza? A gente vai esclarecer algumas dúvidas aqui. Perfeito, galera? Tudo bem? Então, tudo isso e mais um pouco, daqui a pouco, depois da nossa vinheta, beleza? Tamo junto e daqui a pouco a gente volta. Ok, torcedor bicolor, tamo de volta, né? Bora falar do Paysandu agora sem mais enrolação, sem mais delongas. Bora falar do Papão. O Paysandu vai até Manaus, né? Enfrentar o Nacional de Manaus pela Copa Norte, certo? O Paysandu que já disputou 2 partidas dessa competição, né? Venceu a primeira, tá? Garantindo ali os 3 primeiros pontos, né? Jogou a segunda contra o Guaporé, né? Fora de casa, né? O Paysandu venceu a primeira partida que foi o Gás, certo? O Paysandu saiu derrotado contra o Guaporé fora de casa com um time alternativo, né? Um time praticamente de 90% de jogadores oriundos da base. Não quer dizer que esse time fosse um time mal treinado, né? Foi um detalhe ali que fez o Paysandu sair derrotado dessa partida, beleza? Partida essa que fez com que o Paysandu ficasse na terceira colocação do grupo, né? Do grupo A, tá certo? Essa terceira colocação do grupo A, o Paysandu, por exemplo, está com 3 pontos, né? Logo atrás do Guaporé, que é o segundo colocado, e do Nacional de Manaus, que é o primeiro colocado nessa situação. Galera, o Nacional, ele é um time amazonense, tradicional, né? Que vem aí de muito tempo no cenário regional, né? Tem muitos jogos aí contra Tunaluso, contra a Cadela de Peruca, contra nós, né? O Papão, certo? E contra o Paysandu, no confronto direto, são cerca de 36 partidas, onde o Paysandu tem 16 vitórias, tá? São 12 empates e apenas 6 derrotas do Paysandu. Então é uma freguesia que existe aí no confronto direto entre Nacional de Manaus e Paysandu. O Paysandu leva uma larga vantagem nesse confronto, perfeito? Porém, né, a gente já tivemos confronto aí da antiga Copa Norte, nós tivemos confrontos aí de outras competições regionais, né? E assim sucessivamente, tá? São muitos confrontos entre essas equipes, beleza? Tá? Hoje, o Nacional de Manaus ele se encontra na Série D do Campeonato Brasileiro,
enquanto que o Paysandu está na Série C, tá? E o Nacional, ele é o atual campeão amazonense, ou seja, é uma equipe encorpada, uma equipe entrosada, que o Paysandu precisa tomar cuidado com eles, tá? Porque eles querem muito essa vitória diante do Maior do Norte, tá? Eles não vão vender barato esse jogo, essa partida pra gente, entendeu? Então o Paysandu tem que ir lá com toda a seriedade para poder aí garantir os 3 pontos e voltar a brigar pela liderança do campeonato, do grupo A do campeonato, já que esse jogo, né, Paysandu e Nacional, é um jogo de 6 pontos, onde, se você for olhar, o Paysandu tem 3 pontos, uma vitória e uma derrota em 2 jogos, né? O Nacional tem 4 pontos, um empate e uma vitória, assim como o Guaporé. Então, o Paysandu precisa da vitória e torcer aí por mais um empate ou uma derrota do Guaporé para assumir a liderança, certo? Então, esse jogo é muito importante. Por isso, eu creio que o Paysandu não entrará, né? Existe aí uma discussão se o Paysandu vai entrar com um time alternativo ou se o Paysandu vai escalar, né? O técnico Júnior Rocha vai escalar força máxima contra o Nacional, certo? Existem pessoas aí na mídia defendendo um time alternativo, né? Outras defendem uma equipe mesclada, né? Entre titulares e reservas, poupando ali jogadores de forma pontual, principalmente aqueles que atuaram no jogo contra o Volta Redonda, perfeito? Tem gente cogitando a permanência do Juninho no lugar do Ítalo, e eu vou já falar disso daqui a pouco, né? A gente vai tocar nesse assunto, beleza? Então eu acho assim, eu vou explicar por que eu defendo a manutenção do time titular contra o Nacional. Primeiro que o Paysandu não é líder da Copa Norte, tá? E eu já falei que a Copa Norte ela é importante para o Paysandu. Não existe essa de dizer que o Paysandu está menosprezando a Copa Norte em detrimento da Série C. Eu acho que para o Paysandu tudo é válido. O Paysandu tem que ir para cima dessas equipes de menos expressão que o Paysandu, que o próprio Paysandu, e meter ficha, jogar com seriedade para poder vencer e se garantir, né? Se garantir ali, já que se a Copa Norte terminasse hoje, o Paysandu, por exemplo, estaria fora, porque o Paysandu é o terceiro colocado e de cada grupo só se classificam os 2 melhores. Então, no grupo do Paysandu, o Nacional é o líder com 4, o Guaporé é o líder com 2. Tá certo que nós temos só 2 rodadas, mas na quinta-feira agora já temos a terceira. Então, se o Paysandu fechar os olhos para essa competição, vai passar, as rodadas vão passar e o Paysandu vai continuar fora da zona de classificação. Então tem que ganhar logo, tem que se garantir logo, para lá na frente o Paysandu colher os frutos dessa boa campanha na primeira fase dessa competição. O Paysandu precisa ser campeão da Copa Norte, que é para ir para a final da Copa Verde. Né? Já pensou, você torcedor bicolor, comemorar ali um hexacampeonato do Paysandu na Copa Verde? Seria maravilhoso, um bicampeonato na Copa Norte. Então, o Paysandu precisa sim ir para cima. Até porque o Paysandu estreou bem na Série C. Então o Paysandu não precisa ficar tão agoniado para poupar jogador, pessoal. Não precisa disso no momento. Então, na minha visão, o Paysandu tem sim que entrar com o time titular. Inclusive, o Paysandu precisa colocar o Ítalo para jogar. O Ítalo não jogou com o Guaporé. Segundo a comissão técnica do Paysandu, por opção, né? O Ítalo está bem fisicamente, está bem, não tem machucado, não tem lesão, ele foi poupado. Aí vem, se você for um cara reflexivo, você vai pensar da seguinte forma: o Ítalo não ia jogar com Volta Redonda, então por que ele não jogou com o Guaporé? Eu penso assim, segundo informações, ele não viajou para jogar contra o Guaporé por conta de um controle de carga, né? O Ítalo vinha jogando todos os jogos e não saindo durante as partidas, ou seja, jogando praticamente 90 minutos. Então ele vinha perto de uma estafa muscular. A preocupação do Paysandu era essa. E também por conta da viagem muito longa. O Paysandu chegou lá, né, na cidade onde jogou contra o Guaporé, jogou na terça, passou a quarta na cidade de Ji-Paraná,
né? E só na quinta-feira pegou o voo para Belém. Ou seja, o Paysandu ia demorar muito para chegar, né? Mas o Ítalo, ele não ia atuar contra o Volta Redonda, então poderia ter jogado, né? Essa é a minha opinião. Agora, se o jogador está com dores musculares, isso não foi divulgado pela imprensa. Se não foi divulgado na mídia isso aí, eu não tenho como contar com essa possibilidade. Então, na minha visão, a informação que tem que o Ítalo estava bem fisicamente, não tinha dores musculares, nem estafa muscular, então ele poderia ter jogado contra o Guaporé, ter feito essa referência pelo menos 20, 30 minutos do jogo, e depois, né, ser poupado, né, já que não podia jogar mesmo contra o Volta Redonda. Então, na minha opinião, agora o Ítalo tem que atuar pelo menos um tempo. Por quê? Já que agora ele tem um reserva à altura para ele. Então, por que ele tem que atuar pelo menos um tempo? Porque senão o Ítalo vai perder entrosamento. Ele vai perder condicionamento de jogo, né? Ele vai perder condições de atuar, né? E isso pode prejudicar o Paysandu quando a gente mais precisar. Então eu acho que o Ítalo precisa entrar em campo, o primeiro tempo ou o segundo tempo, isso vai depender do Júnior Rocha, mas o Ítalo precisa jogar, certo? Na minha visão. Se tiver que poupar, eu acho que o Paysandu poderia poupar mais uma vez o Marcinho, né? Colocando ali o Lucas Cardoso e dando condições de o Lucas Cardoso municiar um centroavante de fato, um centroavante de ofício, que é o Ítalo Carvalho. Então eu acho que pode poupar o Marcinho? Até pode, mas tem que colocar o Ítalo para jogar, de preferência na companhia, né, sendo opção para o Lucas Cardoso, beleza? Tudo bem? Tá certinho? Então vamos lá. Vamos falar agora, né, de como terminou, tá, a primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Nós tivemos duas partidas encerradas nesta segunda-feira, tá? Duas partidas encerradas nesta segunda-feira, que foi o empate entre Ipiranga, né, lá de Erechim, certo? E Figueirense. Esse jogo terminou 1-1, tá? Esse jogo finalizou aí com o placar de 1-1, certo? E na Arena Pernambuco, tá? O Santa Cruz, certo? Venceu o Itabaiana, né? Venceu o Itabaiana por 1-0, beleza? Tá? Então, assim, diante desses dois placares finais, né? Desses dois resultados finais aí dessas partidas, nós já temos a tabela com a classificação completa aí, né, da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E eu vou falar um pouco dessa classificação para você agora, beleza? Bora lá, bora olhar essa classificação aí. Líder, né, no saldo de gols, tá? É o Ituano, perfeito? O Ituano tá na liderança no saldo de gols. A pontuação do Ituano é os 3 pontos, né? Saiu vitorioso na sua primeira partida. Tem o Maringá, né? Que também com 3 pontos, tá? O Brusque segue na terceira colocação com 3 pontos, perdão. Na quarta colocação a equipe do Floresta, tá? A equipe do Floresta com 3 pontos, beleza? Na verdade, não é nem na quarta colocação, deixa eu só fazer uma correção aqui. O Brusque e o Floresta, eles estão empatados na terceira posição. Por quê? Porque em todos os critérios de desempate, o Brusque e o Floresta estão iguaizinhos. Então eles ocupam a mesma posição, ambos na terceira colocação. A quarta posição fica em branco e na quinta posição nós temos 3 equipes, tá? A primeira é o Amazonas, por ordem alfabética, tá, pessoal? A segunda é o Botafogo da Paraíba, tá? E a terceira, na quinta posição, é o Paysandu Esporte Clube, certo? E a quarta, ainda tem mais uma aqui que eu não tinha visto e vi agora, é o Santa Cruz. Então, preste atenção que eu vou recapitular aqui. Essas equipes são as 8 primeiras colocadas. Porém, o Ituano é o primeiro isolado, primeiro é o líder.
O Maringá é o segundo colocado isolado, só ele está nessa posição. O terceiro colocado é o Brusque e o Floresta, eles estão dividindo a terceira posição porque os critérios de desempate está tudo empatado, então não dá para dizer quem é quem. E por ordem alfabética, o Brusque vem citado primeiro na tabela. A quarta posição ela está em branco, não existe quarto colocado. O quinto colocado vem ser o Amazonas. Por quê? Porque o Amazonas, por ordem alfabética, está mais bem colocado na tabela, porque está tudo empatado com o Botafogo da Paraíba, tudo empatado com o Paysandu Esporte Clube e tudo empatado com o Santa Cruz. Essas 8 primeiras equipes estão aí para na segunda rodada definirem, né, de forma exata qual a sua posição na tabela. O Figueirense é o nono colocado com 1 ponto, tá? Também com 1 ponto nós temos o Guarani, dividindo com o Figueirense a nona colocação. Também dividindo a nona colocação nós temos o Maranhão com 1 ponto, tá? E ainda na nona colocação, dividindo com toda essa galera essa posição, nós temos o Ipiranga do Rio Grande do Sul, beleza? Tá? Também com 1 ponto. Em 13º, nós vamos ter a Ferroviária. Em 14º temos o Caxias. Em 14º, dividindo a posição com o Caxias, nós temos a Inter de Limeira. A 15ª colocação está em branco, né? E nós temos o Barra de Santa Catarina na 16ª colocação com nenhum ponto, zerado na tabela. Nós temos o 16º ainda, dividindo com o Barra, com 1 ponto, perdão, com nenhum ponto, o Confiança, né? E ainda na 16ª colocação, dividindo ali, né, essa posição com todos esses outros que eu citei, o Itabaiana com 0 pontos. Ainda com 0 pontos e ainda na 16ª colocação, dividindo com todos esses que eu citei anteriormente, com 0 pontos, nós temos o Volta Redonda, o nosso, né, adversário que foi derrotado pelo Paysandu. E isolado na lanterna, na 20ª colocação, nós temos a equipe do Anápolis, tá? A Anápolis, né, que eu não sei se é o antigo Anapolina, né? Mas eu vou até pesquisar, tá? Mas é Anápolis, tá? O 20º colocado, por enquanto, o Lanterna. Lembrando que a posição dos times que estão empatados aqui está sendo definida por ordem alfabética, tá beleza? Então, o Paysandu aqui está em 7º. Não, o Paysandu não está em 7º. O Paysandu está em 5º, tá? Assim como Amazonas, Botafogo da Paraíba e Santa Cruz. Eles estão dividindo a 5ª posição. Beleza, galera? Tudo bem? Até cansei. Bora lá. Então, bora falar aqui, né? Já falamos já. Vamos falar de um atacante, né? De um atacante que tá fazendo jogo duro para vir jogar no Paysandu. Mas segundo informações, o Paysandu ainda queria contar com o atleta, né? Ainda deseja contar com esse jogador. Só que o que está empatando, o que está embaçando, como diz aqui em Belém, né? O que está embaçando a contratação desse atleta pela equipe do Paysandu é a família, os familiares do atleta, né? A esposa do atleta não quer morar em Belém, tá? Eu não sei o que ela tem contra a cidade, né? Mas ela não quer vir morar em Belém. Ela prefere morar em outro centro, mas não em Belém, perfeito? E por isso o jogador, no começo do ano, foi sondado pelo Paysandu e consultando a sua família, né, diante dessa opção da esposa, não aceitou a proposta do Papão. Decidiu permanecer na Ponte. Com a abertura da janela, né, depois do início dos campeonatos estaduais, o Paysandu sondou novamente, né, o atleta, né, inclusive fazendo contato com seus empresários, e novamente foi recusada a proposta do Paysandu pelo atleta, né, alegando de novo a opção da esposa de não querer morar na cidade. Beleza? E agora, o Bruno Lopes, né, que é o atleta que eu estou falando,
ele está rescindindo o seu contrato com a Ponte Preta, perdão. Alguma coisa desandou lá, que ele queria permanecer, né? Na verdade não queria, só permaneceu porque não conseguiu fechar com nenhuma equipe. E agora parece que o desfecho dessa história vai ocorrer, já que ele está entrando na justiça, né, para poder se desligar da Ponte e assinar com uma nova equipe. Será que é o Paysandu? Será que esse atleta ainda vai pintar aí para ser o reserva ou para brigar por posição com o Ítalo Carvalho? Vamos esperar aí os próximos dias. Mas a minha opinião é a seguinte: o Alberto Maia, assim como toda a diretoria e presidência do Paysandu, meio que fizeram um slogan, né, da campanha, vamos dizer assim, da reconstrução do Paysandu para essa campanha da Série C, com a seguinte frase, de que vai jogar no Paysandu quem quer jogar no Paysandu. Então o atleta que nós estamos falando, o tal de Bruno Lopes, já recusou o Paysandu 2 vezes. Será que ele mesmo tem vontade de atuar pelo Paysandu? Então, na minha visão, não adianta você ficar batendo, dando murro em ponta de faca atrás de um jogador que não quer jogar pelo Paysandu, que está com problema familiar para atuar em Belém, e aí você vai acabar trazendo um jogador desse contra a vontade dos familiares, depois o jogador não se dá bem, e aí vai cair tudo nas costas da diretoria. Então eu acho que o Paysandu, que eu digo como diretoria, como comissão técnica, o Paysandu tem que pensar muito bem se vai continuar, né, investindo, fazendo propostas por esse atleta. Eu acho que deveria buscar outras opções, porque existem opções para essa posição, né, em outros clubes, em outros equipes, em outros estados, em outras ligas, que a gente pode aí fazer a contratação e de preferência pagando às vezes até menos, perfeito? Como veio aí o Juninho, né, que acabou fazendo o gol aí que nos deu a primeira vitória na Série C e que faz com que a gente largue nesse campeonato com o pé direito. Beleza, galera? O próximo atleta que eu quero falar aqui para vocês é Matheus Vargas, tá? O Matheus Vargas vai completar 9 meses da sua contusão, cirurgia e tratamento agora no final de abril, tá? E o Matheus Vargas, por esses dias, vai ter que decidir se ele permanece no Paysandu, né? Ou se ele deixa o clube, tá? Por quê? Porque vai ser feito um laudo, vai ser feito exame no atleta. Se for constatado que o atleta não tem mais lesão, que o atleta está completamente recuperado, né? Inclusive, fisioterapia não precise mais, não precise mais de controle de carga, nem de preparação física, ou seja, ele está apto a disputar uma partida oficial por qualquer clube do Brasil ou do exterior. O contrato dele, se ele não permanecer, será rescindido naturalmente, porque ele só se encontra no Paysandu atualmente por questões de contrato devido à sua lesão. O Paysandu não pode se desvincular nenhum atleta lesionado, né? Isso é uma regra. Então, o Matheus Vargas, ele está no Paysandu, segundo informações, por conta disso, porque ele está recebendo ainda um salário equivalente a uma equipe que está disputando a Série A. O Paysandu não pode baixar o salário dele, né? O Paysandu foi rebaixado, mas o Paysandu não pode mexer no salário dele, tá? Porque ele se contundiu atuando pela Série B e não na Série C e nem no Campeonato Paraense. Perfeito? Ele não tinha renovado seu contrato ainda. Então o que acontece? Na atual conjuntura do Paysandu, no contexto que um Paysandu está inserido de uma Série C, o Paysandu teria que, para manter o Vargas no elenco, solicitar um acordo com o atleta e baixar o salário do atleta. Só que o atleta pode até topar, mas o seu empresário está fazendo jogo duro, né? Então não estão entrando em um acordo, né? E isso pode fazer com que o atleta, depois de ser liberado pelo departamento médico, né, 100% liberado, ele vai embora do Paysandu, porque o seu contrato se encerra automaticamente.
Perfeito, galera? Então, assim, na minha visão, o Matheus Vargas é um excelente meio-campista, um excelente volante para a Série C, que é a série que o Paysandu está disputando, né? Então, assim, se o Paysandu cogita a renovação, para mim seria ótimo, né, renovar. Mas também o Paysandu não pode fazer loucuras. Se o atleta não quer baixar o salário, pode ter e tem no mercado atletas com as mesmas qualidades ou qualidades muito parecidas que a do Matheus Vargas, onde o Paysandu pode pagar muito menos, ou até manter os atletas da base como opção para essa posição que o Paysandu não vai estar fazendo feio, certo? Então eu acho que vale a pena esperar um pouco, ver o que o atleta decide. Eu acho um excelente jogador para a Série C, né? Até para a Série B passa. Mas, assim, o atleta tem que querer ficar no Paysandu. Não adianta o Paysandu fazer todos os esforços e o atleta querer sair, né? Isso não vai adiantar. Perfeito? Então, eu queria que você, se chegou até aqui comigo, né, deixasse seu like no vídeo, né, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para as notificações, comentasse e compartilhasse, né? Se você está gostando desse conteúdo, dá essa moral pra gente, tá? A gente merece, a gente está aqui todo dia com você, né? Para deixar informações sobre o Papão da Curuzu, né? E eu tenho certeza que o teu like, ele não vai doer teu dedo, não vai cansar teu braço. Eu só peço que tu sapeca, eu só peço que você sente o dedo no like aí para fortalecer, né? Fortalecer o nosso esforço, o nosso trabalho aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, torcedor bicolor. Fui!